Bom, então vamos lá. Hoje é um dia, vou trazer esse convidado aqui que para mim dispensa a apresentação. José Giacoia Neto, faz parte aí da história dos gramados, da irrigação dos gramados, da irrigação do paisagismo no Brasil. E é com muita honra, como ele gosta de falar, que eu trago aqui no nosso canal Giacoia. Tudo bem, Giacoia? Tudo bem, Alves? Como você falou, é uma honra estar aqui. Não, boa demais, boa demais. Giacoia, você é de Minas. Não, aí já começa Eu falo que eu sou igual cachorro de raça misturada. Eu nasci no estado do Rio. Eu nasci em Nova Iguaçu, perto da capital. Meu pai é mineiro, minha mãe é paranaense e eu nasci no Rio. É uma mistura. Depois eu fui para dentro de Minas, aí eu sou mineiro de coração. Tá, legal. Mas formou lá também, formou em Minas Gerais. Formei na Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa. Engenharia Agrícola. Mas aí, assim, desde a formação, como é que foi para entrar? Como é que surgiu? Eu já vi você falando alguma coisa ali, mas como é que foi? Como é que os gramados chegou até você? Como é que chegou essa parte da irrigação? Como é que esse mundo chegou na tua vida aí, saindo da engenharia agrícola, de uma universidade que é assim referência no Brasil, né? Olha, foi uma coisa muito interessante e foi um bom acidente de percurso com que começou. Eu quis engenharia agrícola. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu comecei, na verdade, a fazer engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Olha só. E depois de 2 anos de engenharia mecânica, eu tinha a ilusão que eu ia ser projetista de avião. Quando eu vi que não era bem assim, e eu fui atrás de fazer alguma coisa de engenharia mecânica em outra área e descobri que a mecanização agrícola em Viçosa, dentro do curso de engenharia agrícola. Cheguei em Viçosa, comecei a fazer e não tive uma decepção, não era aquilo que eu estava pensando. E aí, de repente, eu fiz uma matéria que chamava Solo, Planta, Água, Atmosfera. Legal. E depois uma matéria que chamava Hidráulica. Aí minha vida virou para isso. E aí eu formei engenharia agrícola, trabalhei um pouco com pesquisa na Cooperativa de Pesquisa do MEPAMIG na época. Fui fazer mestrado e durante o mestrado uma pessoa, não lembro que época, o nome dele aqui agora, ele apresentou uns professores que era programado uma ligação de paisagismo. Aí ele mostrou a pessoa saindo da terra, só na nave. Eu falei assim, que coisa bacana, que tecnologia bacana é essa, né? Mas esqueci, fiz o meu mestrado. O mestrado foi totalmente agrícola, sobre agora é minha tese de mestrado. E no final do mestrado eu estava quase indo para a educação. Eu estava virando professor, já estava tendo aula de física, aula de matemática e tudo. E meio assim, naquela época, eu falo do pessoal, tem que bater a mão no peito. Hoje existe muito mais oportunidade de trabalho do que na nossa época, né? Então, se a gente formar e arrumar um emprego, era uma coisa assim, eram poucos que conseguiam, né? Então, eu dava de bicicleta indo para o departamento de engenharia agrícola. Meu professor, Antônio Alves, que faleceu, ele chegou para mim e falou assim, Jacó, tem emprego lá em Belo Horizonte, pelo menos até ligação de paisagem. Ele mesmo assim fez aquela caixa de cimento. E aí eu falei assim, não, vou para lá amanhã. Liguei para o entrevistador, que é Augusto Pova, é um grande amigo até hoje. E cheguei, peguei o ônibus de madrugada, fui lá, fiz a entrevista, comecei nesse mundo de parte. E foi uma coisa fantástica, porque teve engenheiro civil, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não entendo nada disso, mas então eu sei que vai ter que fazer tudo. Então eu tive a honra de fazer um jardim todo errado, porque não existia internet, né? Não existia coisa. Eu peguei um xerox de um livro em inglês,
E eu fui aprendendo a projetar naquele livro, aí eu fiz o jardim todo errado, fui lá e desmanchei e fiz de novo, até que eu falei assim, opa, agora acho que eu estou chegando no lugar certo. A minha entrada nesse mundo foi assim, e foi uma paixão, sabe? Uma paixão, meu, que botou uma coisa de... Meu nome é Antônio Alves também, sabia? Ah, é? Olha só. Formei em agronomia e eu achei interessante quando tu falou esse lance. Eu também ia de bicicleta para faculdade e tal, então era muito legal chegar no campus. Era uma vida bem livre ali no campus, né? Assim, tinha bastante responsabilidade ali de ficar no campus o dia todo, mas era. Até no Sigra, quando eu cheguei, tava entrando no campus ali, eu vi um estudante também descendo ali na bicicleta, me veio uma lembrança, cara, da época do campus, né? Da época do universo, eu vivenciei muito isso. E quando tu falou lá também no Sigra, foi muito legal, me voltou uma memória muito grande. Mas isso era que época, Jacó? Assim, a época que formou, de mestrado, qual era o ano? Ah, eu formei, com todas as greves, eu formei em janeiro de 92. Trabalhei um pouco com pesquisa, igual eu falei, e terminei meu mestrado em 94. 94. 94 e 95, eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é um distribuidor de produtos, e era uma empresa de serviço, né, de instalação interessante, que eles tinham, era muito foco. Isso me deu uma bagagem toda com essa empresa. Era uma empresa de engenharia civil, de saneamento. Eles instalavam grandes redes hidráulicas. E eu participei um pouco dessa parte da frente, mas deu duas coisas, uma experiência de como fazer obra, a execução de uma obra modo profissional, vamos dizer assim, né? Como coordenar uma equipe de instalação. Sim. E o mundo de obra, de projeto. Você tem ideia, você falou da bicicleta, e tinha um computador para 3 engenheiros, e a gente revezava quem ia poder botar a mão no computador, e não tinha e-mails, né? A gente imprimia a proposta e enviava para o fax do cliente. Então aí começou a trabalhar com irrigação, né, nessas obras. Mas aí quando é que veio realmente assim, tu disse, não, é isso aqui mesmo que agora eu acertei o que é que eu quero. É, Ou veio fluindo assim. veio fluindo desde o início, sabe? Assim, quando eu comecei a fazer isso, eu tinha tanta certeza que eu não ia fazer outra coisa. Assim, a empresa também fazia irrigação. Então, que eu que o primeiro projeto de irrigação de catégoria, porque tinha mais disciplinas e uma coisa, um fato curioso, que muita gente não sabe, a nossa empresa, a gente foi pioneiro numa tecnologia de irrigação para mineração. É um sistema de irrigação de espoeiramento de minas, para se controlar a quantidade de poeira das estradas, que é uma técnica interessante. Você tem que aplicar uma quantidade de água para não dar lama na estrada, e não, porque senão os caminhões vão patinar, vai ter problema, etc. Mas não dá poeira, então você tem que ficar conta pela lâmina. Os estudos que a gente fez ali dentro para chegar nesse pacote de quantidade, eu exportei isso para Mato Potio. Legal. Foi um link para Mato Potio. E aí a coisa começou a crescer, né? Porque ninguém aceita. E não é conhecida, né? Então nós conseguimos fazer a irrigação de Miapocadi para Belo Horizonte. Nós irrigamos 5 condomínios, uma obra faraônica. E essa obra, ela tinha tudo. A gente fez o clube, pescou. Eu morei nessa obra, a gente montei lá e eu ficava lá. E essa obra, olha que interessante, esse condomínio ele foi vendido em Roqueco, ele foi anunciado na Globo, na novela Campanha. E o Antônio Fagundes, ele posava para o arquiteto desse condomínio. Sim. E a gente fechou essa obra. Essa obra explodiu, violência em vão. E logo depois disso também, veio o convite da Rigor para passar a trabalhar para o Brasil inteiro. Eu já estava fazendo obras no outro estado, etc. E em 2000, no ano 2000, com uma coincidência, eu vi o professor
André também estava mestrado no 2000 lá, Solira. Isso. E aí 2000 eu fui para Rimburg. Porque Eu fiquei de 95 a 2000. 2003 foi o primeiro Sigra. Tu participaste já do primeiro? Desde o primeiro. Participei da palestra. E foi muito interessante, porque era o Sigra. Obviamente teve toda o trabalho que a gente já fazia com algumas outras faculdades e com a Petrobras. Eu lembro que a gente tinha começado alguns experimentos em Jaboticabal. Eu comecei a dar palestras em Dourados. Eu tenho essa coisa muito forte com a universidade, porque quando eu estudava, o meu departamento de hidráulica era muita bugiganga, sabe? Assim, eu ficava com pena dos alunos verem tanto produto velho. Eu formei sem conhecer produto do mundo real, coisa, porque a Universidade Federal era tão afastada do mundo real, de o que está acontecendo da dinâmica, né? E hoje você vê que mudou completamente. Eu acho que o Sigra é o maior exemplo disso, né? Essa integração como foi por lá que eu quero, e Ilha começou experimentos, né? Então começou uma integração. A Unesco realmente é uma das que eu quero o Brasil. Acho que não tem como negar isso, pelo contrário. E eu dei a primeira palestra do SIGA. Tema não foi irrigação de paisagem, foi ligação a uma produção de grama. Olha só. Então, e fizeram estudar muito, e eu aprendi muito literatura do mundo inteiro para chegar na irrigação de produção de grama, não na irrigação aplicada no país da África, no Camargo. Aí a segunda eu fui falar já de gás. Então, muito legal, bacana, com toda essa integração desde o início. Muito bonito. Quem tiver curiosidade de voltar no vídeo anterior, a gente fez uma entrevista com o professor Leandro, um bate-papo com o professor Leandro, que foi muito legal. A gente falou do SIGA desde o começo, falou das pesquisas, falou do evento, e foi muito interessante. E a gente chegou a falar também do Jacóia ali, principalmente sobre a homenagem, né, do SIGRA. Então ele falou bastante, muito bem, por sinal, né, de ter que a Rainbird, e você sempre disposto a ajudar nas pesquisas com os alunos e com os projetos, e não tem como negar que você é parte da história da irrigação do Gramado, do paisagismo do Brasil. Não tem como negar isso. E foi uma homenagem muito bela, foi uma homenagem muito bela. Foi uma homenagem muito bonita, e pegou de surpresa. Eu estava sonhando com isso. Me pegou de surpresa. Uma homenagem muito bacana. Você sabe que com a homenagem que a gente recebe, porque tudo que a gente fez com esta e com o natural, sabe assim, o Lira me chamava assim, olha que dá uma aula para a obrigação. Eu lá da aula e eu acho que eu tenho duas coisas que eu ouvi uma do Raul Carlos, um grande amigo paisagista, e também de um outro amigo, e sobre a passar conhecimento e esperança, né? Tem muita gente que tem conhecimento e esperança. E aí eu falo assim, muitas vezes de pensar que não tem concorrente, nós estamos com corrente, ou seja, nós estamos na mesma corrente, João. Então, quanto mais se divulga, quanto mais se fala as experiências para as pessoas, mais se aprende também. Então, dar aula, cada vez que eu dá aula no curso de pós-graduação da Unesco e também nas palestras das lugares, eu aprendia mais um pouco. Me forçava a melhorar, e eu vejo que toda vez que alguém me chama para... Eu posso uma palestra completamente nova. Na hora que eu começo a dar tem coisa nova aqui para colocar. Mas você já tem essa facilidade, né, de passar, como você falou lá atrás, que até tinha uma vontade de ser professor. Então você tem uma facilidade de passar isso. Interessante, porque eu não posso deixar de contar isso. Em 2008, eu já estava finalizando a faculdade e eu queria entrar no Gramado. É tanto que
teve várias conexões também com o professor Leandro, porque o SIGRA começou em 2003 e eu entrei na universidade em 2002. Então aquilo passou a ser uma meta para mim. Eu queria entrar no gramado, na parte do gramado de qualquer jeito. E aquilo que estava acontecendo no SIGRA, eu olhava assim, eu disse, meu Deus do céu. Aí tem uns fatos interessantes que eu queria contar aqui. Quando eu fui fazer a minha monografia, que eu pesquisando lá, eu tenho esse e-mail ainda, tá? Eu disse, Jacó, eu posso citar teu nome aqui na minha monografia, no agradecimento. Até você... aí é onde veio aquele lance que eu falei lá do início. É uma honra, você pode falar lá, não tem problema nenhum. E no dia 27 de maio de 2008, né, eu estava próximo de formar já, foi onde eu participei aqueles treinamentos itinerantes, né, que a Rainbow tinha. Então foi pro Nordeste nessa época, então eu fiz esse curso. Foi onde eu te conheci pessoalmente, eu já conhecia da internet ali, pesquisando, né, para fazer a minha monografia. E no dia 27 de maio de 2008, eu participei desse treinamento, com um treinamento lá no Nordeste, foi lá em Fortaleza. Exatamente. Eu lembro direitinho do lugar, eu lembro de você fazendo pergunta. Eu perguntava demais, porque eu queria saber, era uma meta da minha vida para trabalhar com gramados. E 2007 até 2016, né, que aí eu formei em 2009, então foi exatamente a época assim que deu uma expansão no negócio, né? Os grandes eventos vieram, as grandes obras vieram. E a gente fala aí do Pan-Americano do Rio, do anúncio do Brasil para a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2016, né? Então, essa foi a época exatamente que eu formei e que começou as grandes obras. Então foi muito interessante porque eu terminei, aí eu fiz um contato com o Paulo, né? O Paulo da Granlito, que era como estudante. Também visitei a World Sports com o Fábio, eu era estudante também, fazendo a monografia. Eu fui visitar algumas obras lá com ele. Mas o engraçado foi que eu terminei num dia a faculdade, no outro dia eu estava trabalhando. Então foi assim, eu não passei um dia desempregado. E não parei. Eu parei de lá pra cá, cara. Foi muito interessante. Assim, é porque eu queria, e assim, terminando a faculdade e começando a trabalhar. Olha que bacana. Mas eu queria que tu falasse mais sem te interromper, mas eu queria que tu falasse mais assim, foi um período de grandes obras, onde realmente, na minha opinião, a irrigação, né, para gramados, deu assim um boom. Talvez eu possa até estar falando besteira, alguma coisa antes deve ter acontecido. Mas essa eu acredito que foi uma época de ouro, vamos dizer assim. Foi. De 2000 até 2005, foi uma expansão incrível. Mas foi uma expansão em termos de desbravamento do mercado. Ou seja, eu quando peguei aí para o Nordeste para vender irrigação de paisagistas, para tentar encontrar distribuidores, eu tinha que ir nas empresas de irrigação, empresas de paisagismo, e ensinar o que eu estava tentando fazer. E que isso ninguém sabia da existência. Então a pessoa não tinha ideia do que era aquilo. Então a gente foi fazendo amadurecimento do mercado. No Centro-Oeste foi mais difícil ainda. Existia Brasília já, que tinha uma cultura. As capitais, São Paulo, Brasil sempre tem uma dificuldade de área pública. As áreas públicas sempre, nunca. São Paulo, a capital de São Paulo, exige irrigação paisagista na área pública. Por diversos fatores da política, certa dificuldade que esta seja obra e tudo. Quando eu estava em Belo Horizonte, comecei pelo Horizonte, e o dono da empresa aqui, depois de negócio, Domingos Coramentos, o Domingos, ele tinha contato com a prefeitura, com o Pedro, abriu as portas para a gente poder fazer experimentos com a prefeitura. Por exemplo, voltar um controle para a bateria no canteiro de uma bateria, e os caras assim, uau, 60% de economia de água em mês. Tirou o caminhão-pipa da avenida. Então, hoje, para você ter ideia, Belo Horizonte ainda, atualmente falando, uma cidade mais área pública do país.
porque teve essa coisa. Depois foi cortando essa. Agora, eles não tinham nenhuma noção. E você tem razão quando. Em 2005, 2006 foi desbravamento. Então, quando chegou de 8, 50 em Fortaleza já tinha migração. A nossa mãe ainda estava lá brincando para fazer o pessoal fazer a irrigação, né? Em 2008 teve um marco no Brasil, e marco na irrigação para gente, que foi a construção do Engenhão. Engenhão no Rio foi o primeiro pico de arena, com dois campos de futebol, um gramado sob laje, e aí sem o estacionamento, e o outro dentro do terreno. E foi. Eu sempre questionei muito tudo que eu estou fazendo para que tá chegando ao ponto ótimo. Então, como eu entrei dentro do vem se olhando para cima e vindo e telhado, gente, muito sombra, eu não posso irrigar as áreas junto com o centro. E eu fiz isso. Então, eu separei a indicação para eu falar com um jeito bem tranquilo para a galera movida. Eu separei a irrigação sempre do gramado das laterais, para poder brincar com o tempo, se já dou uma sombra, né? E você falou do Paulo ali, eu estava fazendo, foi uma dos primeiros óculos. Paulo, não, você não vai fazer. Deus, que tem que ser de cor boa. Aí eu pensei em discutir, assim, Paulo, de cor boa, você tem que esperar ele, para aprender irrigação, vamos fazer com a transversal e tal. E aí a gente está trabalhando junto, vamos fazer isso. E o Engenhão aí deu automação também inédito no Brasil, todo central no Brasil, e conectar a ligação com o computador. Então, realmente foi um marco, um início de um experimento. Mas tiveram as obras dos campos de golfe ali na Bahia também, né? Sim, foi uma obra gigante, assim. O golfe? O primeiro campo de golfe dado com toda a tecnologia de campo de golfe apropriado, campo era na Bahia, infelizmente tudo de família. Mas foi um campo, foi um amudo importante. Eu chegou ali realmente, você fez uma lembrança incrível. Eu gosto do golfe, é uma coisa. Eu era gerente de golfe também. E a gente começou a avançar com a Regatec, com a parte de automação de primeira linha, cara. Muita coisa bonita. Teve 2002, 2003, até o Sigra me falar. Olha, gente, volta. Eu cheguei a visitar ali aquela região é muito bonita da Bahia, né? Ali quando você desce eu cheguei a visitar esse campo de golfe. Eu morei em Salvador uma época, né? Porque quando eu trabalhava na Greenleaf, a gente pegou umas obras pra lá, no CT do Bahia, no Ituaçu e tal. Então eu ficava quando terminou ali no Castelão, eu fiquei um período indo pra Fortaleza e pra Salvador. Então eu morei uma época ali, eu cheguei a visitar o campo de golfe, muito bonito. Mas eu acredito que é superior, porque aí, pô, Copa das Confederações, Copa do Mundo, né? Porque foi a Rainbow irrigou todos os campos, acredito. Todos os estágios na Copa do Mundo. Foram 11 dos 12 e o Petros, outro hospital, acabou depois mudando, fazendo o nosso sistema. A gente até assistiu um jogo junto. Brasil e Colômbia. Eu não vou esquecer nunca disso. Foi muito legal. Foi até o jogo que o Neymar se contundiu lá no Castelão. Exatamente. Tava eu, você, André, o André Beltrão. Então foi legal demais. Os únicos 3 casos, tá o camisa do Brasil amarelo, que ele tava trabalhando. E você ligou lá e foi fazer uma manutenção e ficou no gramado. A gente precisa do pessoal da Rainbow aqui com a gente, pra irrigação. E aí assistimos o jogo lá, Brasil e Colômbia, foi muito legal. Aquela obra foi muito
assim, a primeira obra que eu comecei com a Greenleaf foi lá no Castelão já, onde a gente teve que... o gramado era esmeralda, né? Em 2009. É. Grão de Jabudá. A gente retirou o gramado e colocou a grama bermuda. Instalou um novo sistema de irrigação, porque o sistema de irrigação também era péssimo. Era aquele que você abre uma linha e as pessoas abrem todas de uma vez, né? Ah, E o campo do Castelão era gigante, porque ainda tinha uma área externa também que era irrigada, então era uma verdadeira bagunça. E aí, exatamente. eu costumo dizer que aquela obra para mim foi uma pós-graduação, porque como eu falei, eu formei num dia, no outro dia eu já estava trabalhando nessa obra que a gente fez irrigação, fez drenagem, refez o sistema de drenagem, refez o sistema de irrigação, replantou, porque era um gramado esmeralda e a gente plantou a bermuda, então eu tenho essa... E tudo isso em 45 dias, se eu não me engano, foi uma obra muito louca, muito rápida, para fazer isso, drenagem, irrigação, replantio. Então eu tenho essa obra para mim como uma verdadeira pós-graduação, porque ali eu tinha muita coisa, teoria, muita coisa na cabeça, mas eu fiquei imerso ali naquela obra, trabalhando dia e noite, fim de semana. Foi uma obra muito apentada, que abriu até com um clássico lá, mas eu tenho aquela obra para mim como uma verdadeira pós-graduação, na prática ali fazendo. E pra gente é a mesma coisa, porque não foi a primeira... Porque você sabe que quando você faz o projeto de irrigação e vai instalar ele, naquela época, olha que interessante, o Brasil era limitado de materiais de obra, não de irrigação. Então, por exemplo, as conexões do Castelão, que a gente comprou, veio de um fabricante e ele deu garantia, tinha uma classe de pressão de resistência que não tinha, soltou tudo na hora. Isso, assim, é um desgaste, assim, você está trabalhando com um produto que você não conhece e o cara te fala uma coisa, acontece outra. Então, pra gente foi um grande aprendizado. Grande aprendizado. E você sabe que o Castelão é um marco na nossa vida também por sua causa. Porque eu sempre, até hoje, quando eu dou palestra sobre gramado esportivo e sobre parques especificamente, eu falo de você. Assim, um agrônomo do Castelão, o Alves, foi o único cara que tinha brigas homéricas com várias pessoas, inclusive com o povo da FIBA, sobre o regime de irrigação. Né? Então, os caras que não jogam água o dia inteiro, várias repetições e coisa. E eu sempre falo assim, gente, nós temos que fazer a raiz aprofundar. Nós temos que explorar o volume de solo. Irrigação não é para fazer 20 vezes ao dia, nós temos que fazer... E você é o cara que comprou a ideia e praticou isso, e até hoje, na tua palestra no SIGA, você estava falando... Mas eu falo, o pessoal fica impressionado, porque aqui no verão a gente tem temperatura que ultrapassa fácil 45 graus, né? E no meu estádio, tem vezes que eu passo 3, 4 dias sem irrigar, os caras ficam loucos. Cara, tu vai matar a grama. Eu disse, como, cara? Não vou matar. Eu tenho um sensor de solo que tá me dizendo que a água tá lá, que a grama não tá precisando. E em vez de eu fazer pulsos pequenos de águas, de irrigação muito frequente, eu faço uma deep irrigation um dia na semana e já molho ali uma grande camada no perfil do solo. E às vezes eu passo 3, 4 dias sem irrigar, os caras ficam loucos. Eu faço isso aí aqui. E olha que no verão a gente chega fácil, 45 graus, 50 graus, passo. Você sabe falar nisso, já teve vezes que eu tinha que assinar um papel assumindo a responsabilidade que eu ia pagar o gramado inteiro se morresse o gramado, para eles aceitarem o redinho de irrigação que eu estava, o manejo de irrigação que eu estava tentando falar. Estou pronto para ele, né, para o pessoal. Mas o sensor isso também ajuda muito, né? Hoje a gente tem essa tecnologia do sensor que a gente consegue estar, né? Então, quando as pessoas me perguntam, eu costumo dizer que eu sou um analisador de dados, né? Então, eu estou sempre olhando os dados. Isso dá muita informação para a gente, né? Para tomar decisão. Vai irrigar, não vai irrigar? Vai adubar, não vai adubar? Então, a tecnologia está toda aqui no celular, está no computador. A gente abre aqui e eu vejo tudo. Então a maior parte do meu tempo eu passo analisando dados, temperatura, umidade, vento. Hoje está ventando pra caramba. Eu disse, cara, cancela, não tem aplicação de fertilizante foliar numa ventania que está aqui. Ó. Então a gente tem muito dados hoje que facilitam o nosso trabalho. Né?
E você sabe, voltando aqui, irmão, 2008 Copa no Micar, né? E 2010 foi a Copa na Água. A Copa da Água foi um março para Gramados. E eu falo que a Copa 2010 por quê? E foi um local de irrigação, não tinha parâmetro, e esses parâmetros eles começaram a ter que não estavam funcionando. Você tem ideia, dos 10 estádios da África do Sul, 3 eram privados. E o dono simplesmente falou que não ia deixar ninguém mudar nem a grama, nem a irrigação. A irrigação era feita por canhão agrícola do helipóreo no estádio da Copa. Eu lembro do Dunga, na época do técnico, com um canhão de irrigação atrás dele, assim, e por isso eles não podiam nem ligar a irrigação no meio do jogo. Então, aquilo ali foi um mato, porque primeiro, você tinha espécies diferentes de grama, você tinha altura de poda diferente, você fez sistemas de irrigação diferentes, e isso com muito patamar. E eles começaram a resolver a parte. Escorar de 2010 até 2014, drenagem melhorou muito, standard, perfil de solo, TOI, começaram a fazer a adaptação do perfil de solo do golfe para o futebol, né, o topsoil com 98% de areia, etc. Mas eles não estavam arrumando a irrigação ainda. Quando o Caderno da Pipa chegou na Copa 2014, ela chegou com conceitos que não estavam corretos ali. E a gente teve que fazer uma exploração assim, estágio fechado, eu preciso de 35 pessoas, porque eu tenho que ter sub-áreas. Eu não posso fazer com 20 ou 24, igual estava copondo ali. Eu posso fazer com 24 numa área ali de sol, mas não aqui. E foi uma grande vitória, porque o padrão de planejamento e de irrigação de 2014 do Brasil foi para Moscou, depois para Catar. Sim. A obra do Maracanã também foi bem diferenciada, né, Jacóia? Você comenta nas tuas apresentações, foi bem diferenciada lá o sistema de irrigação. Foi bem diferenciado. Em relação a tudo. Inclusive o martelo tem 54 professores, porque eles queriam mais controle e eu lembro que o Eldald, a ELV, cresceu pouco tempo. O Eldald chegou para mim e falou assim: eu quero fazer uma coisa que a gente nunca fez. Eu quero um controle absoluto e tal, assim, deixa qualquer. Nós vamos fazer uma coisa bacana. Lá tem 4 sensores de umidade do solo. Porque você tem a época sensor de umidade do solo para sombra de inverno, para sombra de verão, sub-áreas e uma volume inteligente. Bacana. Recentemente agora foi reformado de novo o sistema de irrigação, que não trocou o anterior, simplesmente botou mais tecnologia no novo. Aqui eu tenho 6 sensores de solo também, nos campos, e além dos sensores de umidade, né, que a gente tira ali manualmente todo dia. Então o cara vai lá, tira e eu já conecto, já manda na nuvem, eu já olho aqui no celular. Então diariamente a gente acessando dados, leitura de dados e tomando decisão, né? Mas em 2014, quando terminou a Copa, eu fui a primeira vez nos Estados Unidos. E cara, eu fiquei assim, eu fiquei impressionado, porque não é comum em Fortaleza, por exemplo, não era ou também eu acho que ainda poucas áreas ainda são irrigadas, as áreas públicas, né? Então, eu chegava nos Estados Unidos, eu olhava assim as praças, os parques, tudo irrigado. Eu digo, meu Deus, que sonho. Eu passava mais tempo assim, olhando para o paisagismo irrigado, as pessoas funcionando, do que qualquer outra coisa. Assim, a gente passava na rua e tudo programado. E aqui no Catar também é muito interessante, porque você tem os controles, a gente controla tudo junto com o governo e quer dizer, quando você fala de sustentabilidade, de reuso da água, do melhor uso da água. Então você vê aqui uma área de escassez de água e todo o paisagismo irrigado, cara. Você fica assim, até hoje eu pressiono, tá entendendo? Como isso... Eu tô morando em Tucson, no Arizona, e é um deserto também. Você falou de chegar a 40 graus, aqui 45 é fácil. E exatamente o que você está descrevendo, assim. Tudo tem irrigação. Se não tiver irrigação, morre, porque é deserto.
Eu paro quando alguém me pergunta assim, onde é que você mora? Eu falo assim, você lembra o desenho do Papalégua, do Coyote? Eu moro naquele lugar. Aqueles cactos, aquela coisa. Só que você chega em alguns lugares e... olha, um dado interessante, a parte de gramado esportivo, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2017, o futebol é um esporte feminino. Muito mais mulher jogar futebol Sim. do que homem. Agora tá igual, ou até maior. E uma coisa assim, constrói campo de futebol e com gramado natural 5 por semana. É uma coisa assim, absurda a quantidade de campo de futebol que existe em construção nos Estados Unidos. Meu filho, eu saio para jogar aqui de semana com a equipe dele, assim, cada vez que eu chego em Phoenix, eu chego em Tucson, outra cidade, já construiu mais 5 campos novos, e todos 5 campos morados de gente jogando. O esporte explodiu aqui mesmo. Então terminou as Olimpíadas em 2016, tu foste para os Estados Unidos. Exatamente. A Olimpíada do 2000 não foi muito legal, porque a gente pegou outras experiências. Uma das experiências que eu nunca tinha irrigado grama sintética. Nós irrigamos grama sintética pela primeira vez. Outra experiência foi fazer uma pista de cavalos gramada que tem o Pascal. E eu falo que assim, a diferença, se você for ver 2016 da Olimpíada para o Pan-Americano de 2008, é que todo mundo já sabia que precisava de irrigação. Antes eles não queriam irrigação, eu sabia que precisava de irrigação. A dificuldade era para convencer qual que era a irrigação boa que eles precisavam, né? E aí a gente foi fazendo a irrigação. Então ficou muito, muito aprendizado. Foi a pista de cavalos, foi gramado sintético, campos de hockey que a gente nunca tinha feito, campo de pólvora que eu nunca tinha feito. O campo de golfe foi... Vocês também fizeram o projeto para o... Foi da Olimpíada aí, tudo felizmente, nós instalamos, mas não foi feito. O projeto veio agora, é tudo feito pela PGA, né? Entendi. A instalação, inclusive, foi feita grande parte pela GRI, junto com a gente. Eu era o consultor da GRI por trás desse plano, vamos dizer. Não, em 2016 também entendeu? Como eu tinha ido para os Estados Unidos a primeira vez em 2014, eu voltei encantado com aquilo. Em 2016 eu decidi, vou sair do Brasil. E a coisa, os caras me chamavam de maluco, né? Assim, cara, o que é que, pô, tá dando tudo certo aqui, o que é que tu vai fazer lá? Os caras, eu preciso, desculpa, mas eu preciso viver essa experiência. E aí, em 2016, eu pedi conta e fui pra lá. Mas isso é muito interessante, porque o que eu vi de menina, eu fiquei um tempo lá com o Roberto, na São Bernardino, na Califórnia, e a gente a gente tem uma área lá de 17 campos de futebol. Cara, impressionante a quantidade de meninas, jovem, adolescente jogando assim. Negócio de maluco, sabe? Muita gente. E era muita menina, muito menina, adolescente, muita mulher jogando futebol. E os meninos também, os garotos estavam jogando. Então era impressionante. Uma coisa assim que impressionava mesmo. A quantidade, todo fim de semana era lotado. Exatamente. E continua assim. A todo lado. Mas foi uma época, foi uma decisão difícil, né, de sair, mas eu precisava viver essa imersão. Mas fala do pós-Copa então, Japão. Pós-Copa, em termos de Brasil, foi uma mudança cultural muito grande para as pessoas começaram a respeitar um pouco mais a Federação. Continua muito paradigma existindo. Eu falo que é engraçado, as fofocas boas às vezes não passam. Às vezes eu vejo assim, quando eu vou de país para o outro, eles têm preconceito. O que é um preconceito? É um conceito antecipado. É assim, por mais que aconteceu, eu falo que eu sou engraçado, a Copa com essa força toda, a parte da construtiva da Copa parece que essa fofoca não vai para frente. Então a gente chega em alguns lugares, o pessoal tem uma mente fechada para tecnologia ainda. Eu tive, vamos falar de 2016, 2017, 2018 para Moscou,
eu tive a oportunidade de explicar e dar algumas consultorias, vamos dizer assim, para eles ter feito, mas como a Rússia era um país mais fechado, a gente não tinha muito o que fazer, né? E aí eu cheguei para os Estados Unidos, não tem igual ligação, assim, muito arcaico, muito assim, quadrada, sem flexibilidade. Aí eu tive a oportunidade de comprar o Roberto, você falou, eu fiz alguns projetos para a Flórida, alguns campos de treinamento, 5 campos de bola, depois uma outra com 8. E o pessoal lá começou a dizer, assim foi mais legal. E, na verdade, a gente foi passando a experiência que a gente teve para o Brasil e que a gente pode aperfeiçoando, né? Mas, e aí, o que é legal, o que é bonito muita só conhecia a Copa Ascolina de 4 em 4 anos. Agora, em 2016, a gente tem no Brasil, exatamente, a Sub-17, depois teve Sub-20. Agora, esse ano está tendo a Caribe, está tendo na Colômbia, 17, ou seja, e agora vai ter a Copa Feminina. Então, a herança da Copa, ela serviu para, a gente precisa de regatar. E eu vejo assim que ano após ano, quando a gente vai falar de estádio, né? Agora a gente fez o estádio na República Dominicana, em Cibal, na hora que eu apresentei o projeto, aí eu falei assim, já sei tudo que vai vir de perto, e vai vir aquela história que é e não sei o que. Aí o cara falou assim, rapaz, isso é legal mesmo. É a primeira vez da minha vida que eu não tenho de brigas. O cara aceitou, obviamente, o pessoal da FIPA, o consultor da FIPA, o André, ele já tinha falado, não, eu ouvi a experiência desse pessoal, porque o pessoal já está brincando com isso, eles não estão, eles não vêm aqui para vender, não vêm te dar uma solução, né? E aí foi muito bacana. No 2022 aqui também, só um estádio que não foi Rainbow. Todos os outros foram com... E os campos de treinamento também. Eu tava com 30 campos de treinamento. Todos... Eu lembro. Todos. Chicose, DVT. A gente instalou todos com Rainbow. Ser um menino orgulho de nós no Brasil. Toda vez que eu falava de campo sempre, eu falava assim, tem um brasileiro, rapaz, em Cataró, que está manejando um complexo com 30 Eram diferentes áreas. Diferentes áreas, mas ao todo eu tinha 30 campos de futebol, parque. Pela primeira vez os caras estavam na minha área, os caras me deram um parque. Tinha um parque gigantesco e tinha também uma área na praia também, que era toda irrigada. Na praia também é bem difícil o controle da irrigação, porque é muito vento e tal. Uma experiência diferente para mim. Então, fora esses 30 campos de futebol, eu tinha um parque gigante. Aqui os caras são muito aí, tudo é mega obra. E pela primeira vez eu tinha uma área na praia, uma área costeira também. Difícil, foi uma experiência diferente, mas também foi muito elogiada a área lá também, porque na hora que ventava, né, para irrigar, mas aí vamos falar, a análise dos dados, o que a gente tem de informação hoje, facilita muito o nosso trabalho também. E olha que interessante, a gente foi convidado, junto com algumas pessoas, para fazer uma auditoria dos estádios no México. 16 estádios. Eles fizeram uma coisa muito interessante. O Brasil talvez deveria ter feito, na época a gente não sabia disso, né? A Federação de Futebol Mexicana convidou as empresas para fazer a auditoria dos estádios, para saber, antes que a FIFA chegasse, quais seriam, o que eles precisavam fazer. Então, não foi consultoria só de irrigação, foi consultoria de banheiro, pessoal de iluminação e etc. E aí, óbvio, depois experiências em 16 estádios, impressionante a qualidade da instalação e e o conceito, porque eu ia de um estalo para outro, assim é que funciona. Não, pode. Eles criam, cada um pequeno no seu silo ali de tecnologia que está completamente equivocado. Eu falo que sempre... Eu estava usando essa semana isso. Eu tinha um sobrinho que eu nunca vi encostou numa tomada. E aí ele pegou tráfego.
Então, assim, ele tomou a dor do choque ali, mas ele pensava que cabia então o choque não tomava. Eu vejo o pessoal, acontece alguma coisa errada, eles não veem exatamente qual é o problema. Eles pegam um preconceito ali, não pode botar a válvula aqui. Pronto. E aí ninguém sabe por que alguém falou aquilo, vai levando Vai, pra vai, frente. e a informação vai repassando, né? Exatamente. Por um lado é bom porque tem muito trabalho pra gente pra fazer. É, isso é verdade. Você sabe que eu respondi uma pergunta sobre a Copa de Catar e me perguntaram outro dia uma palestra que estava dando. Por que o pessoal ficava, os pessoas? Olha que interessante isso. Por que eles ficavam nas pessoas botando a mão no chato, Thiago? Então, aí uma pessoa, eu falei assim, o que vocês acham? O que eles estavam fazendo disso? Aí deu uma coisa. Uma resposta. Por que faziam isso? Era uma. Atrás do gol tinha muita câmera. E não podia respingar água nas lentes. Então eles tinham que botar a mão para deixar chegar água na coisa. E também das laterais por causa dos painéis de LED, alguma coisa. Agora, olha que interessante. Os aspersores têm um parafusinho que você pode apertar para diminuir o ângulo da água. E ficar, eles, em vez de fazer isso, eles colocavam um monte de gente no campo. Você vê que a maior tecnologia do mundo, o projeto de ligação, ainda se o pessoal não maneja, não tem essas pequenas coisas que podem ser feitas sem assim. Sim. Mas, então você tá nos Estados Unidos desde 2017. Já dá pra gente dar uma pincelada aí do que é que tá acontecendo pra Copa do Mundo, o que é que tá se fazendo, que é uma área gigante, quer dizer, México, Estados Unidos, Canadá, é o primeiro formato assim que vai ser em 3 países, né? A primeira formato de 3 países e são 17 estados. Gigante, 17 pontos de joia do mundo, no México, só 3 estados. O Rayados, que é o Monterrey, o Azteca, na cidade do México, e o Arcon, que é em Guatemala, no Guadalajara. Os estádios do Rayados e o Akron em Guadalajara são de primeiro mundo, eles já estão. Eles têm que fazer reforma. E o Azteca necessita toda uma reforma completa. Mas o que é mais interessante disso, assim, aqui no México, ali, eles vão ter que fazer o padrão brasileiro. E já são estádios de futebol. Eles são prontos para isso, né? Quando você vai para os Estados Unidos, o desafio é grande. Eu falo que para irrigação vai ser ruim. Porque, como os estádios já estão prontos, só que tem muito estádio de futebol americano. Então a gente viu no Sigra, foi fantástica aquela apresentação de fazer o Ready to Play. Sim. Né? Só que tem muitos outros desafios por trás desse Ready to Play. Porque são os adores. Na irrigação não vai. Como é que eu vou fazer irrigação no meio do jogo se eu não tenho sistema de irrigação lá? Então, o sistema de irrigação original abaixo do Ready to Play. Não tem como levantar eles. Estão fazendo meio de manual a irrigação. Entendi. Ou estão fazendo com um sistema agrícola que corre o campo, que é bacana. Mas eu mesmo, assim, os meus amigos que trabalham aqui, a gente está sempre pensando assim, o que vai acontecer? E eles me estão falando, estão comentando tudo isso. Então, assim, tá chegando, Mas não veio uma solução ainda não. eu vi alguma coisa ali na apresentação também de irrigação subsuperficial. Eles fizeram algum teste aqui sobre isso também. Provavelmente. Funciona. Para um Play funciona. Você pode instalar a ligação subterrânea que conta a inclusão de raízes, né? A tubulação de gotejamento ela já vem com essa característica de não entupir, vamos dizer. E realmente é a melhor solução. A única coisa que ainda não tem a solução completa é por causa da molhar olha para a velocidade do jogo. Sim, verdade. Porque você vai conseguir controlar a temperatura para irrigação subterrânea, mas a parte da velocidade do jogo, eu não sei como é que vai ser feita ainda. Se vai ser um spray, alguma coisa. Tranquilo. Muito bom. Então, assim, a gente passou pelos grandes eventos no Brasil, estamos agora nos Estados Unidos e
E 2027 vai ser a Copa Feminina, né, no Brasil, que também pode dar mais uma mexida aí no mercado. Tal. Então, tem como tu dar um parâmetro pra gente aí, como é que tá o mercado, não só de Brasil, mas América Latina, como todo, como é que isso tá, como é que isso tá se comportando, assim, em termos de que o pessoal tá utilizando, se as tecnologias estão avançando de acordo, se ainda tem país que pode estar crescendo com isso. Tem como tu dar pra gente aí uma leitura disso? Ó, o Chile está com fazendo estádios novos. Agora não estão participando da construção do estádio novo da Universidade Católica. Tá bonito. Colômbia está avançando. Um pouco a passos está paruda, mas a parte da Copa das Américas, Libertadores, toda vez que a Conmebol está fazendo um trabalho bacana, né, a Maristela está ali à frente também, que como vai ter jogo agora, tutoria, né? Se eles têm o estádio se candidata a receber o jogo, né? E com isso gera mais profissionalismo. O pessoal não pode mais deixar o estádio lá. Nós tivemos uma homem que nos últimos 6 Libertadores, todo estádio. E eles fizeram reforma nos estádios também. E isso, junto com isso, está chamando muito jogo novo, né? Se os Estados Unidos jogar futebol, o mundo jogar futebol. Tem essa influência indireta, né? E a qualidade, você vê que a Argentina tem uma associação de canteiro, que são tudo fortes. Eu vejo esse mercado crescendo cada vez mais. Eu acho que a Copa Feminina no Brasil vai ser uma mudança de paradigma no Brasil, e a percentual de mulher que joga futebol no Brasil, em comparação com outros países, é muito estendendo. Em pouca mulher joga futebol, parando mesmo com a Colômbia, com a Argentina, com o Chile, por exemplo, né? Então, eu acho que vai ter essas mudanças culturais carregando por trás. Você vê que hoje tem um conflito de gerações. Os caras de 15 a 20 anos de idade, de 25 anos de idade, não querem mais ir para futebol americano e beisebol, eles querem ver o americano. E os pais querem o beisebol. Então, está tendo essa coisa. E olha que coisa interessante. Eles estão tirando o beisebol existentes e transformando em o soccer, futebol. Não. Então, isso é muito bonito. Você vê aplicando agora o que eu comentei antes, fazendo reforma de estádio, assim, um sinal que o pessoal isso é sério, isso necessita tecnologia, isso não é uma pelada, eu tenho que uniformizar a altura do gramado, a dureza do solo, né? Assim, a compactação, tudo isso está sendo muito pensado. Ao mesmo tempo, agora eu quero comentar, tem coisas negativas acontecendo. Vou falar disso da coisa amarada. Às vezes eu falo que o parente ele ambiente da fofoca, que devia ter mais fofoca positiva, né? O que está acontecendo no Brasil, por exemplo, da propaganda artificial, não falando mal de artificial, não sou contra. Quando você vê o resto do mundo em futebol voltando gramado natural, o Brasil tem do gramado artificial, com uma coisa assim, que não cai ainda, não encaixa assim. Os gramados do Brasil são muito ruins. Os gramados do Brasil são muito ruins, porque não é manutenção de ser piada. Eles não pegam dinheiro, pô. Você tem profissionais de primeira qualidade dessa. Esse tipo de indicação bom. Eu fui pioneiro em várias dessas coisas. Mas eu penso, a verdade é fazer a coisa de bem. Fazer a coisa assim, aquela história do cabide no gramado. Embitir no gramado e botar. Em trocar o gramado com vários estádios nos Estados Unidos, não. Vamos botar que é oficial, vai resolver. Aí passaram por outro problema, porque você sabe que não oficial custa mais água do que natural. Então, o volume em cada energia elétrica é maior. É isso que quer. Eu como vamos botar lá do Japão é fabricante,
Pra mim é ótimo, não tem. Vai colocar aí, gasta. Um pouco a gente sabe que na grama artificial também se tem sistema de irrigação, né? Precisa molhar. Exatamente. Na hora é mais tarde. E ele faz. Agora, o Jacóia, que é técnico, que foi com qualidade, eu fico preocupado. Porque não é assim, por exemplo, já está acontecendo em alguns lugares boicote. As pessoas não estão secando em jogar em trabalho. Então, tem essas tendências, tem um pé assim, poxa, por que eu não olho o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso lá? E eu estou pegando outra solução aqui. Eu acho que o mundo do futebol, do gramado esportivo em geral, o golfe não, porque o golfe ele é meio padronizado. Você tem estilos de campo de golfe europeu, estilos americanos, existem também sistemas de irrigação, mas são eficientes e usam a melhor tecnologia possível, produtos apropriados. Quando você vai para o futebol, ainda existe muita... não, a água foi ali qualquer um. Na área não vou 30 centímetros de areia cheio de nenhum, né? Ainda existe esse... Pare consegue. Jacóia, você é um querido. Eu gosto de te escutar, então. Ia ser até, vamos dizer assim, um pouco. A gente ia passar a noite aqui conversando, à noite pra mim, pra ti de manhã, porque a gente tá com a diferença de horário aí. Mas, como eu te falei, assim, você não faz só parte da história dos gramados, da irrigação, do paisagismo no Brasil, como faz parte da minha história, porque eu iniciei exatamente naquela época ali do nosso contato. E tem duas datas para mim que é bem interessante. Foi no dia 27 de maio de 2008 que eu fiz aquele primeiro treinamento, pessoal da universidade, vai lá, vai ter um treinamento ali da Rainbow e tal, vai lá que tu gosta de gramado e tudo. E no dia 27 de maio de 2021 a gente já fez aquela palestra junto aqui online, né? Com o professor José Alves, e foi muito legal também. Mas a coincidência de dar, foi no dia 27 de maio. Então, Interessante. mas... Fala. Você sempre tem uma memória fotográfica para a palavra. Quando eu converso com alguém, eu lembro exatamente. Aí, quando eu falei que eu lembro das suas perguntas, eu lembro de eu falando com você. Eu falei assim, você quer para ajudar mais um pouquinho? Tem essas empresas aqui. Eu lembro de explicar sobre aquele livro, sobre o outro porto, etc. Foi legal. Mas legal. Então, deixa uma mensagem final aí pra gente, pro pessoal que tá iniciando, para o pessoal que já é experiente, para toda a comunidade. Como eu falei, esse é um vídeo que vai ficar aí, vai ficar gravado na internet. A internet tem essa situação de eternizar as coisas, né? Então, eu fiz muita questão, né, de te chamar aqui para o nosso canal. Então, quem puder, se inscreve aí no nosso canal e vê essa mensagem do Jacóia, porque, como eu falei, a gente faz parte da história e vai ficar gravado, vai ficar eternizado aqui, não tem como fugir mais. Não, legal. Olha, eu falo que eu e você somos frutos de uma ousadia profissional e também de uma paixão. Então eu divido o paisagismo e os gramados em duas maneiras. A parte de construção, a parte de manejo, e aí você tem as disciplinas de drenagem, irrigação, parte de fertilizante, de quantidade de grama, e etc., de copo, etc. Mas eu falo sempre assim, para quem tem interesse de ir para essa área, é uma área apaixonada. Somente eu vou ter que fazer um aviso muito sério. Isso é igual droga. Quem entra nesse negócio não consegue sair nunca mais. Um lugar, como a gente está comentando aqui, a cada vez que você trabalha por isso, um estádio novo, um gramado novo, um projeto novo, é um aprendizagem novo. Você sempre está aprendendo muita coisa. E tem honra de conhecer o texto igual você dentro dessa história, né? É isso. Muita gente bacana que questionou.
Não, é apaixonante porque é tanto que se você não se apaixonar, você não consegue ficar. Você vai trabalhar fim de semana, você vai trabalhar de noite, você vai trabalhar feriado, então ou você gosta, realmente gosta, ou esquece. Não, não é pra você. Mas é apaixonante, quem gosta realmente é apaixonado. Jacan, eu agradeço demais, assim, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. A gente tentou aí várias datas. Graças a Deus deu certo, então tá aqui com você. Graças a Deus, velho. Eu brinco demais falando que você é meu padrinho, e é verdade, né? Então sempre que eu encontro essa alegria, é um abraço. E é mais uma alegria te encontrar aqui e ter você aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. De novo, como eu estava falando, isso é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aqui muito muito bom. Um grande abraço, tudo de bom, Jagoy. Obrigado. Então você que gosta de Gramado, você que gosta de tecnologia, se inscreve no nosso canal que a gente vai trazer muito mais novidade. E um grande abraço a todos.